Videoaula de Lógica de Programação no VisualG de número 7. Vou mostrar hoje como funciona a estrutura condicional se, beleza? Para iniciar aqui entre início e antes de fim algoritmo, eu vou começar então a minha estrutura condicional se, com a palavra reservada se. Beleza? É assim que você começa ele. Depois de se, ele vai pedir uma expressão que retorne verdadeiro ou que retorne falso, porque o se só vai ser executado caso retorne verdadeiro, ok? Então, primeiro eu vou deixar em branco para explicar depois como funciona essa expressão. E depois disso temos o então, que funciona como se fosse o início do nosso algoritmo aqui, só que no caso é o início do se, beleza? Então, depois de então, vamos ter o nosso código, que vai ser executado dentro do se, e depois temos o fim se. Todo se precisa de um fim se, beleza? O início precisa de um fim algoritmo e o se precisa de um fim se. Várias estruturas condicionais e de repetição também precisam ser finalizadas e o fim se finaliza a nossa estrutura se. Ok, feito isso, o se pede uma expressão que retorne verdadeiro ou falso para que o que está entre o então e o fim se seja executado. Então, se isso retornar verdadeiro, no caso, eu escrevi aqui verdadeiro, então ele vai ser executado. Então, eu vou escrever aqui entre ele, escreva é verdadeiro. Beleza? E vou executar para ver se realmente executou. E está aí. Me disse que é verdadeiro, pois a minha expressão está aqui, verdadeiro. Se verdadeiro, então vai executar o que está depois de então e antes de fim se. Porém, caso for falso, então não executa o que está entre então e fim se. Está aí, não mostrou a mensagem é verdadeiro. Beleza? É assim que funciona o se. Porém, nós podemos substituir aqui por uma expressão que vai retornar verdadeiro ou falso. Por exemplo, se 5 é maior que 4. 5 é maior que 4. Essa expressão retorna verdadeiro. Então, vai ser executado. Beleza. E se eu colocar 5 é maior que 40? Executei e não retornou nada, pois foi falso a expressão. Beleza? Então, é assim que funciona o se. É bom colocar entre parênteses para ficar mais organizado e também caso você for testar mais de uma expressão, então é necessário colocar entre parênteses as expressões testadas, beleza? Como por exemplo, se eu testar se 5 é maior que 40 e 1 igual a 1. No caso, não vai retornar verdadeiro, pois somente uma expressão me retorna verdadeiro. E no caso do i, é necessário as duas, como aprendemos na aula de operadores lógicos, beleza? Se você não viu, volta lá, que é muito fundamental esta aula. Para ficar mais claro, eu vou criar duas variáveis, uma que vai ser com o nome idade do tipo inteiro, e outra com o nome de tem carteira, que vai ser do tipo lógico. Beleza? E aqui abaixo do meu início, eu vou perguntar, escreva ao usuário qual sua idade. Perguntei ao usuário qual sua idade, com o meu comando de saída escreva, e vou ler depois idade. Leia idade. E vou perguntar também, escreva, você tem carteira de motorista? E vou ler, leia, tem carteira. Beleza, eu li aqui idade, li se a pessoa tem carteira e agora eu quero testar se a idade é maior que 18, maior ou igual, né? Porque se a pessoa tiver 18, também pode dirigir. Então, se a idade for maior ou igual a 18, lembrando que tem que estar entre parênteses, pois vamos testar duas expressões, e o i é utilizado aqui porque as duas têm que ser verdadeiro,
beleza? Não adianta a pessoa só ter maior que 18 anos ou a pessoa só ter carteira. Na verdade, ela nem vai conseguir ter carteira, né, se não for maior de 18 anos. Mas tudo bem, as duas têm que ser verdadeiro, por isso eu estou utilizando o i. Então eu vou colocar aqui se tem carteira é igual a verdadeiro. Beleza? Então, se essas duas retornarem verdadeiro, a expressão toda retorna verdadeiro e o se é executado. Aqui dentro é executado. Então eu vou mandar uma mensagem. Você pode dirigir. Ok, beleza. Para ficar mais claro aqui, vou tirar esses espacinhos. Está aqui o meu se. Executando, vai me perguntar qual sua idade. Eu vou falar que eu tenho 25. Você tem carteira? Vou colocar aqui verdadeiro. Enter e me mostrou. Você pode dirigir. Beleza? Então as duas foram verdadeiras. A expressão toda retornou verdadeiro e entrou no se e executou este código aqui. Agora, se eu disser que eu tenho 20 anos, ok. E se eu disser que eu não tenho carteira, falso, tá aqui, ó, não executou nada. Por quê? Porque uma expressão foi falsa, então toda a expressão retornou falso e não executa o que está entre si. Beleza? O mesmo caso se eu colocar as duas falsas. Se eu colocar menor de 18 anos e se eu colocar falso, não tem carteira. Ok? Então vocês perceberam que caso a expressão retornar falsa, não vai executar nada, vai pular este código. Se eu quiser executar alguma coisa, caso for falso, eu também posso. Então eu posso fazer o seguinte: se deixa desse jeito aqui, então executo isso. Se não, que significa caso isso for falso, então entra no se não. Então, se não, eu executo o que está depois dele e antes de fim se. Beleza? Então, se isso for verdadeiro, essa expressão, executa isso. Se isso for falso, então entra no se não e executa isso. Eu vou mandar ele fazer o quê? Escreva: você não pode dirigir. Ok? Então vamos testar isso aí. Executar. Qual sua idade? Vou falar que eu tenho aqui 15 anos e não tenho carteira. Você não pode dirigir. Entrou no se não e pulou o se. Ok? Fazendo mais um teste. 20. Porém, eu não tenho carteira. Entrou novamente no se não. É exatamente isso. Agora eu posso entrar no se. Se eu disser que eu tenho 40 anos e tenho carteira, entrou no se. Você pode dirigir. Ok? Está entendido então? Caso toda a expressão retorne verdadeiro, entra aqui no então, se e antes do se não. Beleza? Vai executar isso. Caso a expressão retorne falso, entra aqui somente no se não e executa isso. Fim se. Essa então é a sintaxe da nossa estrutura de condição, estrutura condicional se. Beleza? Então até a próxima aula.